A partir de agora, para o mundo inteiro, no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país, mais uma edição semanal do programa Pode Cá Liberados, comigo e Flávia Fagundes, em entrevista especial, Dagmar Ramos, médica psiquiatra especialista no método terapêutico das constelações familiares. A seguir. O que por 20 anos não passou de promessa, hoje é uma realidade no estado que dá certo. Uma saúde de qualidade e mais perto de todos os goianos. Goiás agora tem um atendimento regionalizado que virou exemplo para o Brasil. Aumento no número de consultas, queda nas filas de espera para cirurgias eletivas, 8 novos hospitais, incluindo a recém-inaugurada Unidade de Águas Lindas, 6 policlínicas e aumento recorde no número de transplantes de órgãos e tecidos. E se o presente já é uma realidade, o futuro é mais esperança, com a construção do Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em 5 anos, o que antes só ficava na promessa. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Podemos entrar aí na sua casa? Se vocês permitem, agradecidíssimo e o desejo sincero de Deus e saúde e alegrias e vitórias em suas vidas neste 2024, que seja mais justo, amoroso e vitorioso para todos nós. O Pode Cá Liberados é um talk show diferente de tudo o que você já viu na televisão brasileira. Eu sou o Jorge Cajuru, com 50 anos de carreira nacional na televisão e no rádio, e ao lado de Flávia Fagundes, com o maior prazer, iniciamos este nosso primeiro bloco com um ser humano especial, uma mulher reconhecida em todo o mundo e no Brasil, uma voz forte de algo chamado constelação familiar. A Dagmar Ramos vai iniciar esse nosso papo falando principalmente de algo que eu não quero colocar como preconceito. Eu prefiro dizer o seguinte: Dagmar, por que ainda existe crítica a algo tão essencial, tão precioso como constelação familiar? Olá, senador Cajuru, é um prazer estar aqui no seu programa. E, na verdade, as constelações familiares, elas são um método, uma abordagem terapêutica que já começou há muito tempo no mundo, não é? Há cerca de 40 anos, nós podemos dizer, 30 anos, principalmente na Europa, na Alemanha, e é uma abordagem do ser humano dentro de uma visão sistêmica. É uma abordagem que hoje é utilizada em várias áreas, não é? Na medicina, na psicologia, nas organizações, na educação, na escola, não é? E é uma abordagem que no Brasil teve um crescimento extraordinário, principalmente no sistema jurídico, como uma ferramenta muito útil, não é? Na definição de processos, na mediação de conflitos, na saúde, no Sistema Único de Saúde, é um método hoje aprovado e vigente no Sistema Único de Saúde. Nós temos já mais de 25 mil sessões de constelação familiar nesses últimos anos na saúde, e é um método que cresceu muito. Como todo método que cresce muito, você observa que tem também problemas, não é? Assim como nós temos na medicina, no direito, não é? Nós temos em várias áreas. E nas constelações familiares, particularmente, a gente observa que o crescimento muito grande, a efetividade do método, gerou problemas de mercado, não é? E gerou também uma situação que hoje nós estamos mais atentos, que são aqueles profissionais que não têm uma formação adequada para conduzir um método tão profundo como é o método das constelações familiares.
Então, nós estamos hoje, nós que somos consteladores familiares, não é, de renome, de muita experiência, eu mesmo trabalho com esse método há cerca de 20 anos no Brasil e em outros países. Então, nós estamos hoje preocupados realmente que o método se aprofunde e que nós possamos corrigir algum erro. Eu acredito que as críticas às constelações, elas vêm desse crescimento muito rápido, não é? E vêm de algumas más práticas. Mas, com certeza, essas más práticas, elas são muito insignificantes diante já de milhares de profissionais, médicos, psicólogos, ou mesmo advogados, educadores, não é? Profissionais da área da saúde como um todo, que vêm aplicando o método com muita competência. Eu penso assim, divido com vocês, que são nossas únicas vossas excelências, e cada um tem a sua opinião e nunca se influencie pela opinião de ninguém, especialmente na televisão, na comunicação, que uma boa maioria dessa crítica, ela é desqualificada, isto a meu ver. O que significa constelação familiar? Preste atenção, a Flávia vai colocar para Dagmar ver e se pronunciar, um depoimento lindo de um dos principais homens e assessores do gabinete do ministro das Relações Institucionais do Brasil, o paulista Alexandre Padilha, para que vocês prestem atenção no que ele vai falar, porque é algo muito emocionante, porque toca dentro dele, é o Valtenir Pereira. Sou Valtenir Pereira, pai de Maria Lúcia. Maria Lúcia foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal, a AME, uma doença desafiadora, uma doença que mata as crianças com 2 anos de vida. Desesperado, procurei a doutora Dagmar e foi através das constelações que eu consegui encontrar toda a força necessária para lutar contra essa doença devastadora. E hoje, Maria Lúcia tem 4 anos e 9 meses de vida e seguimos lutando fortemente para garantir a sua vida, garantir uma saúde forte através das constelações. Então eu queria perguntar à doutora Dagmar se outras crianças com patologias graves, como a de Maria Lúcia, se podem ser beneficiadas pelas constelações. Se pessoas com doenças graves, pessoas adultas, podem ser beneficiadas com as constelações. Um grande abraço. Vocês de todo o país, de todo o mundo, pelas redes sociais, prestaram atenção antes da resposta, que é o mais importante, da consteladora Dagmar Ramos. Não é fácil falar, né? A criança, portanto, ela nasce e pode morrer com 2 anos de idade. E ele contou o caso dele. Dagmar, a resposta ao que você acabou de ver, por fineza. Na verdade, nós temos sido procurados por muitos pacientes graves e que buscam, obviamente, uma explicação, que buscam um melhor prognóstico, que buscam compreender e, principalmente, que buscam uma forma de lidar com a situação. Essa criança veio mesmo até mim, alguns anos atrás, numa situação realmente desesperadora, uma doença... Ela estava com quantos anos? Quando ela veio, ela tinha meses. Meses? Meses. Ela tinha meses. E já com atrofia? Já com sinais dessa atrofia, que certamente iria se desenvolver de uma forma muito grave. E a família estava muito desesperada, não é? E o que nós fizemos foi uma abordagem terapêutica familiar, entendendo que nada é por acaso. Uma doença como essa, ela vem e ela afeta a família como um todo. E muitas vezes as constelações têm nos mostrado isso, que uma doença grave, ela tem um vínculo sistêmico, ela tem uma razão de ser. Muitas vezes se trata de uma lealdade invisível ou se trata de uma tentativa de cura do sistema maior. Às vezes é algo, como foi o caso dessa criança, nós tivemos a oportunidade de fazer mais de uma constelação neste caso, e nós
podemos observar junto com os pais, não é, que aquela criança, aquela doença era uma doença sistêmica, ela tinha uma relação com uma situação do passado, não é, e que a família precisava olhar para aquilo primeiro com uma aceitação, porque é uma doença grave, uma doença incurável, mas que poderia ter um prognóstico melhor, não é? Então, a constelação, nesse aspecto, não é que ela vá realizar ali um milagre de uma cura de uma doença incurável, mas é quase que um milagre quando ela traz essa família num ambiente de acolhimento, de aceitação daquela situação, de compreensão daquela doença e de encontrar também caminhos de solução. Ali na constelação da Maria Lúcia, nós olhamos para a doença, olhamos para possíveis vínculos sistêmicos daquele adoecimento, olhamos para o pai e a mãe, vimos a necessidade dos pais estarem muito unidos na condução do tratamento e observamos as várias possibilidades de tratamento, qual tinha mais força. Isso nós fazemos muitas vezes. Qual daqueles caminhos teria uma possibilidade maior de ajudar aquela criança? Eu conheci pessoalmente, e sou amigo dele, do Valtenir, lá em Brasília, convivemos juntos no palácio onde ele fica, no 4º andar, com o seu chefe, o ministro Padilha. Ele tem a vida da filha dele, da Maria Lúcia, como uma vida salva. E na pergunta que ele fez a Dagmar, que outras crianças podem e já estão sendo salvas também, Dagmar. Sim. Casos como, por exemplo, os casos psiquiátricos, o fato de eu ser uma médica psiquiatra e homeopata, eu acabo atendendo muito esses casos, por exemplo, de transtornos do humor, crianças com depressão, com ideação suicida, crianças com ansiedade grave, crianças com déficit de atenção. As constelações ajudam muito nesses casos. Tem um caso que eu descrevo no meu livro, que é uma criança de 7 anos com grave déficit de atenção, um atraso escolar importante, e que a constelação mostrou que aquela criança, a desatenção dela, na verdade, com relação à escola, aos amigos, é porque ela estava muito absorvida, tomada pelo quadro depressivo da mãe. Sim. A mãe com uma ideação suicida e aquela criança há anos tentando tirar a mãe daquele lugar. Isso de que as crianças têm uma lealdade invisível aos pais não é algo que foi descoberto por Bert Hellinger. Inúmeros outros estudiosos já haviam apontado para essa possibilidade das chamadas lealdades invisíveis, principalmente das crianças e também dos emaranhamentos sistêmicos. Essa criança eu descrevo no livro, que eu pude depois acompanhar durante alguns anos. Aliás, o nome do seu livro? O meu livro se chama As Constelações Familiares na Medicina. Saiu pela editora Cultrix, que é uma editora que publica basicamente todos os livros de Bert Hellinger e outros livros com essas temáticas, não é? Então essa criança, ela ficou sim curada desse déficit de atenção. Eu tenho acompanhado essa criança já há alguns anos, ela retomou o seu desempenho escolar. Essa escola passou a me encaminhar muitas crianças, porque esse é um diagnóstico que está sendo muito feito, né? Então, tem situações que a constelação pode sim trazer um resultado espetacular, até uma cura. Outras situações, como é o caso da nossa menininha Maria Lúcia, trouxe paciência, calma, resignação e apontou para os caminhos de solução. Fé. Não é? Exatamente. Claro. É sempre um privilégio dividir o Podcast Liberados com você, Flávia Fagundes, e a sua primeira pergunta, por fineza. Então, hoje nós estamos aqui com a doutora Dagmar, ela que é homeopata, consteladora, e eu gostaria que ela falasse um pouquinho para nós das 3 leis da constelação. Eu dei uma estudada e vi que é hierarquia, pertencimento e equilíbrio nas relações. Primeiramente, eu gostaria que a senhora falasse sobre a hierarquia. Sim. E gostaria de fazer uma outra pergunta. Se honrar pai e mãe é hierarquia, honrar autoridades? Dê maiores exemplos para nós, por gentileza. Sim. E fale um pouco do assunto. Vocês sabem que hoje mesmo, atendendo no hospital que eu atendo aqui em Goiânia, o Hospital Espírita Eurípides Barçanufo, eu atendi uma paciente que tem um diagnóstico com transtorno bipolar do humor e hoje eu pude atender também a mãe.
E foi muito interessante porque durante essa abordagem a filha se colocava de uma forma muito arrogante diante dessa mãe, não é? E acusando a mãe, você não me compreende, você não sei o quê, e tudo, e a mãe ali sem saber muito o que fazer. Eu simplesmente disse para ela assim, querida, vamos começar colocando as coisas em ordem, não é? Olhe para sua mãe, não é? Abaixe a cabeça para sua mãe e diga para ela, minha querida mãe, eu a tomo como minha mãe e eu peço a sua bênção para que eu possa melhorar, ficar bem. Eu sou menor do que você. Então, essa hierarquia é uma das leis que Bert Hellinger e outros estudiosos perceberam que fazem parte desse coletivo de leis sistêmicas, leis do amor, que podem trazer uma maior harmonia no sistema familiar. Os pais vieram antes. Obviamente que os pais, eu sou mãe, e nós sabemos que não é fácil ser pai e mãe. Claro. Nós não somos perfeitos, não é? Mas os filhos precisam entender que os pais vieram antes, sim, não é? Então essa hierarquia, essa honra a essa hierarquia é importante. Mas isso não é só no sistema familiar. Se você olhar também muitas vezes num sistema organizacional, muitas vezes é muito importante que venha um funcionário novo, com muita expertise no sentido de estudo, mas é preciso que ao chegar naquela instituição, ele honre e respeite aqueles que chegaram primeiro. Então essa é a lei da hierarquia. O equilíbrio entre o dar e o receber é muito óbvio, não é? E o Bert Hellinger traz uma coisa muito interessante. Ele diz que numa relação de casal e também numa relação de amizade, é importante que esse equilíbrio seja perfeito. Sim. Entre o dar e o receber. Quando um dá muito, não é? Às vezes até por dificuldade de receber, tá certo? Essa relação entra num desequilíbrio. Mas na relação dos pais com os filhos, Bert Hellinger usa a metáfora do rio, que nasce e corre em direção ao mar. Portanto, os pais dão, os filhos tomam. Quando às vezes os pais se colocam como crianças numa relação com os filhos e querem que os filhos lhes deem aquilo que eles não tomaram aqui atrás dos pais, isso gera uma desordem. E como é que um filho pode entrar em equilíbrio numa relação onde ele recebeu tanto, ele recebeu a vida? Ele entra em equilíbrio seguindo a sua vida adiante, sendo uma pessoa de bem, não é? Seguindo os ensinamentos positivos que ele teve, seguindo a vida adiante. Assim ele entra em equilíbrio com os pais. Isso tem a ver com pertencimento também? Pertencimento é uma das leis mais interessantes que o Bert Hellinger nos traz. E a lei do pertencimento, ela diz assim, que todos têm direitos iguais a pertencer àquele sistema. Portanto, dentro daquele sistema, pertencem os filhos legítimos, mas também aqueles que foram adotados, mas também aqueles, entre aspas, bastardos, que não são reconhecidos, eles têm o direito de pertencer. E quando esse direito não é reconhecido, o sistema entra num desequilíbrio. Por isso que ela é inclusiva, ela inclui todos, não é? Ela não é uma prática que exclui. Pelo contrário. Pelo contrário, ela inclui como nenhuma outra abordagem terapêutica faz, pelo menos na minha vivência de 40 anos como médica. Eu nunca vi um método tão inclusivo, tão amoroso como é o das constelações familiares. Bem, nós queremos aos brasileiros e brasileiras, nossos únicos patrões, nos prepararmos para a segunda e penúltima parte deste podcast Liberados, pedir para que você espere só um pouco. Vamos conhecer melhor Bert Hellinger e, principalmente, um jornalista e publicitário do Brasil, respeitadíssimo, que aborda de uma forma dura e importante essa causa que o Brasil precisa abraçar sem nenhum preconceito e já. Voltamos também já e já. O que por 20 anos não passou de promessa, hoje é uma realidade no estado que dá certo. Uma saúde de qualidade e mais perto de todos os goianos.
Goiás agora tem um atendimento regionalizado que virou exemplo para o Brasil. Aumento no número de consultas, queda nas filas de espera para cirurgias eletivas, 8 novos hospitais, incluindo a recém-inaugurada Unidade de Águas Lindas, 6 policlínicas e aumento recorde no número de transplantes de órgãos e tecidos. E se o presente já é uma realidade, o futuro é mais esperança, com a construção do CORA, o maior hospital público de combate ao câncer. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em 5 anos, o que antes só ficava na promessa. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. A produção científica no campo das constelações vem crescendo muito, não só artigos científicos em revistas importantes publicadas no Brasil, mas principalmente de língua inglesa, a partir de universidades dos Estados Unidos, na Alemanha, na Holanda, no Canadá. Estudos que abrangem os efeitos das constelações, suas repercussões, não só no campo da psicologia, no campo da psiquiatria, da saúde, mas também no campo da antropologia, no estudo sobre os seres humanos, no impacto das constelações lidando com populações vítimas de agressão, como, por exemplo, o estupro. Então, nós estamos numa época muito promissora de publicações, de crescimento, de todas as evidências científicas deste método que já se provou na sua existência de mais de 30 anos, a sua eficácia em várias áreas da humanidade, várias áreas da ciência. E hoje, para você aí do outro lado, nosso principal convidado em mão dupla desta edição com um tema único, Constelação Familiar Sistêmica, ouvimos esta voz fortíssima em todo o Brasil, a Dagmar Ramos. Dagmar, eu vou começar aqui, é o ministro Silvio Luiz de Almeida, que eu tenho o maior respeito por ele, que brasileiríssimo, que é o ministro do Estado dos Direitos Humanos e também da Cidadania. O ministro, que inclusive a Dagmar teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, o que o nosso ministério pode fazer para concretizar essa causa o mais rápido possível e vermos de forma eficiente a constelação familiar sistêmica no Brasil, como em boas partes do mundo, Dagmar Ramos. O nosso encontro com o ministro Silvio Almeida, com seu apoio, o senhor nos levou até ele, foi um encontro histórico para as constelações familiares no Brasil. Repercutimos muito esse encontro, inclusive no nosso Instagram, Sou da Constelação. As pessoas podem acompanhar toda essa repercussão, todo esse relato do que foi o encontro com o ministro. O ministro Silvio Almeida, neste momento, obviamente que todos nós reconhecemos o papel importantíssimo que ele cumpre, não é? E como as constelações, desde o seu início, ela vem sendo um instrumento que lida muito bem com a questão do pertencimento, como dizia a Flávia, com a questão dos direitos humanos, não é? A compreensão mais ampla da família, a compreensão mais ampla da humanidade, do sistema. E é interessante que Bert Hellinger trouxe muito do conhecimento para as constelações, da experiência que ele teve na África com os Zulus, essa comunidade Zulu, que tem uma forma de se organizar bastante avançada, não é? Que nós aqui do Ocidente ainda conhecemos pouco. Então, as constelações, elas podem ser aliadas importantíssimas ao ministro na sua missão, de fato, de defender, de desenvolver os direitos humanos e a cidadania no Brasil. Nós nos colocamos a serviço deste ministério. Nós queremos mostrar ao ministro e a todos do seu ministério o potencial das constelações, seja no judiciário, ajudando na mediação de conflitos, seja na saúde como um método acessível a todos,
né? A constelação não pode ser um método só para quem pode pagar uma constelação, mas ela precisa estar, como ela já está, no Sistema Único de Saúde, e ela precisa permanecer ali no Sistema Único de Saúde. Então, nós nos colocamos ao lado e a serviço dessa missão do ministro, e nós já entendemos que ele é um maestro importante nesse momento em que há um debate sobre o método, não é? E alguns questionamentos sobre o método, e que nós estamos disponíveis, abertos, não é, a esclarecer qualquer dúvida a respeito desse trabalho. E, assim, inclusive mostrar para o ministro como em outros países, nos Estados Unidos, em toda a Europa, na África, né, na África do Sul, existe uma associação nacional de constelações que faz um trabalho belíssimo. Por isso que ele com fez a populações observação, carentes. Né? Exatamente. Como ser igual em outros países aqui no Brasil. Né? Exatamente. Né? Então, o ministro, hoje ele cumpre esse papel. Não é? A gente já entendeu que ele é esse maestro e nós estamos a serviço desse ministério. Tem um maestro superior a ele, que ele reconhece, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem a gente está marcando uma audiência, onde a Dagmar Ramos e quem ela quiser levar estará presente, juntamente com ela, o ministro Silvio Almeida, e nós queremos mostrar ao ministro, juntamente com o presidente Lula, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com a Janja, com a dona Lu Alckmin, tudo o que nós estamos precisando do apoio político nessa causa que é absolutamente insofismável. Tanto é que eu peço agora para que a Flávia Fagundes coloque um jornalista e publicitário do Brasil de rara sensibilidade, sensatez, capacidade, pois foi um dos primeiros a entrar e abraçar esta causa, como ele coloca o assunto, o tema, para vocês do outro lado entender e refletir. Depois, evidentemente, a Dagmar vai falar sobre essas suas posições, e eu convido também como proprietário da Jovem Pan FM, Marcos Vinícius Queiroz. Flávia, mande pro ar. Então vamos lá, Cajuru, participar de um programa com o senador é um orgulho e um ato democrático, porque eu acredito que você está liderando um resgate de democracia, solidariedade e cidadania. É inadmissível que num momento como esse a gente viva essa polarização, inclusive, de classes bem esclarecidas e ao mesmo tempo tão fundamentais à sociedade. Estou falando dessa, vamos imaginar, polarização entre o Conselho Federal de Psicologia e a constelação familiar sistêmica, que é uma prática no mundo todo que tem ajudado milhares e milhões de pessoas a poder compreender melhor toda a coletividade e seu processo de ser humano e viver em sociedade. É inadmissível que depois de avanços da gente ter a constelação familiar sistêmica, inclusive dentro do SUS, que é uma referência mundial e orgulho do nosso país, ter uma polarização que chegou ao judiciário. Então está na hora da gente retornar e resgatar o diálogo e principalmente o sentimento solidário, onde tudo o que for necessário e útil para a saúde mental, espiritual, biológica da nossa sociedade é bem-vindo. Então esse é o momento que eu te parabenizo por liderar um processo de diálogo para que a gente não se segue diante de polarizações que não acrescentam e não ajudam em nada o nosso resgate de cidadania, solidariedade e democracia, principalmente com a pedra fundamental da liberdade. Então, que isso seja uma grande vitória em um diálogo político construtivo e que as partes possam ter um entendimento da sua importância dentro da sociedade brasileira e não atendam a interesses de segmentos que, independente de serem interesses econômicos ou de preservação de grupos, vá em contra a uma necessidade da sociedade brasileira.
E isso é atentar contra a democracia, contra a liberdade e contra o direito de exercer a profissão. Nós temos consteladores renomados no Brasil. Nós temos uma escola de constelação mundialmente aprovada e avalizada por profissionais como Jung. Então vamos dar um basta nisso e vamos trabalhar para que o diálogo vença toda essa polarização. Eu fico muito feliz e parabenizo você mais uma vez. Você é referência no Brasil. Bom, primeiro, esqueçam do que o Marcos Vinícius Queiroz, jornalista e publicitário reconhecido em todo o Brasil, falou de mim. Vamos apenas nos ater ao conteúdo da sua fala, a sua coragem de entrar neste vespeiro, nesta ferida, com argumentos absolutamente indiscutíveis e com a palavra da doutora Dagmar Ramos. Exatamente. E o jornalista, comunicador Marcos Vinícius foi realmente um dos primeiros a abrir esse espaço num diálogo muito inteligente, não é? E nós já estivemos 2 vezes no seu programa e outros profissionais também defendendo esse método. E é exatamente o que ele diz, não é? Eu acho que hoje, nós, no final do ano passado, senador, tivemos um posicionamento da atual gestão, atual diretoria do Conselho Federal de Psicologia, uma nota técnica criticando as constelações. Mas essa nota técnica, ela tem muitas falhas. A falha principal é que ela não aprofundou no método e ela não ouviu as centenas de profissionais psicólogos. Ela foi vazia. Que atuam. Exatamente. Nos pareceu, a princípio, talvez uma questão de mercado, um desconhecimento, mas houve agora uma contranota técnica, vamos dizer assim, de um grupo grande de psicólogos, não é? E um pedido de impugnação dessa nota técnica, que no momento está sendo analisado. Inclusive, a gente já teve uma primeira resposta do Conselho de Psicologia, que parece que está recuando um pouco nessa decisão. E estamos com essa discussão aberta no Conselho Nacional de Justiça. Sim. Isso nos preocupa, porque também não há uma discussão. Nós visitamos vários dos conselheiros do CNJ nesse final do ano passado, e o que nós percebemos é que aqueles que se posicionaram contra um pedido de regulamentação da prática no judiciário, esse pedido foi feito pela própria, uma associação anterior de consteladores e que estava sendo julgada pelo CNJ. Aqueles que se posicionavam contra, eles não conheciam o método. Viram o galo cantar e não sabiam onde. Eles não sabiam. Eles ouviram falar mal do método. E é interessante, o Marcos Vinícius pontua isso, que uma das instituições que tem se colocado contra as constelações é uma instituição que é voltada para a indústria farmacêutica e que combate não só as constelações, aí que é grave, mas combate a homeopatia, a medicina chinesa e várias outras práticas integrativas e complementares do SUS. Quer dizer, uma instituição, não é, que é financiada por um laboratório farmacêutico, a meu ver, não poderia ser aceita como legítima nesta defesa ou nesse ataque. Então, felizmente, nós estamos conseguindo discutir com muitos dos membros do CNJ. E alguns, não sei se você já sabe, doutora Dagmar, porque eu entrei nessa ferida também para valer, como senadora da República, estão mudando suas opiniões, estão revendo aquilo que eles acabaram não vendo e deram opinião sem um conhecimento de causa. O que é ruim. Exato. E nós, obviamente, que nós reconhecemos aí uma falha nossa também. O método, para nós, pareceu tão simples e tão profundo e tão benéfico que a gente não teve assim uma grande preocupação de nos organizarmos melhor nacionalmente. Então, é o que nós estamos fazendo agora, na criação desse centro de excelência, e eu gostaria de dizer aqui publicamente que, inclusive, esse nome que nós acolhemos com muita alegria, ele foi uma ideia desse nosso grande apoiador,
o jornalista Marcos Vinícius. Centro de Excelência em Constelações Sistêmicas. É o que ele fala. Estamos, neste momento, estruturando o centro com um número muito grande de pessoas. O estatuto já está sendo discutido nessa base. Nós temos hoje um movimento com mais de 2.000 pessoas em uma rede do WhatsApp, não é? E muitos estão chegando. Aqueles que já estavam trabalhando com o método há muito tempo, mas que não viam tanta necessidade de defendê-lo, parecia que não precisava defender. Mas foi uma falha nossa que nós estamos agora revisando e estamos prontos para essa defesa tão necessária. Até porque, como disse Marcos Vinícius, o Sistema Único de Saúde, ao incorporar essas práticas integrativas, por si só, o Sistema Único de Saúde Porque ele brasileiro representa para o mundo. já representa para o mundo, não é? Eu já morei nos Estados Unidos, morei na Itália, eu viajo muito para a Alemanha e nós não temos um Sistema Único de Saúde, nenhum desses países tão vigoroso, tão potente, não é? Como é o Sistema Único de Saúde brasileiro. Perfeito. Eu queria que a Flávia Fagundes, por fineza, fizesse, entre outras perguntas que fará, uma agora para que a resposta venha na terceira e última parte do nosso Pode Cá Liberados, tema único, constelação familiar sistêmica. Doutora Dagmar, uma curiosidade que as pessoas podem ter. Como que a senhora simboliza as famílias na constelação? É através de bonequinhos? A senhora usa pessoas? Porque eu já ouvi falar desses dois métodos. Os dois são eficazes? Já e já. O que por 20 anos não passou de promessa, hoje é uma realidade no estado que dá certo. Uma saúde de qualidade e mais perto de todos os goianos. Goiás agora tem um atendimento regionalizado que virou exemplo para o Brasil. Aumento no número de consultas, queda nas filas de espera para cirurgias eletivas, 8 novos hospitais, incluindo a recém-inaugurada Unidade de Águas Lindas, 6 policlínicas e aumento recorde no número de transplantes de órgãos e tecidos. E se o presente já é uma realidade, o futuro é mais esperança, com a construção do Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em 5 anos, o que antes só ficava na promessa. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. É uma pena, porém, é a última parte. Pode Cá Liberados, um talk show diferente de tudo o que você já viu nas entrevistas da televisão brasileira. Bem, com Dagmar Ramos, a nossa doutora Dagmar Ramos, uma voz fortíssima e que daqui a pouco ela vai explicar, inclusive, aquilo que vai ocupar como vice-presidente desta causa linda chamada constelação familiar sistêmica, vai responder à pergunta da penúltima parte deste programa da Flávia Fagundes, que agora resume para a nossa esperada resposta da doutora Dagmar Ramos. Flávia? E agora ela vai explicar como ela representa as pessoas da família na constelação. Sim, o método da constelação, ele nasce numa dinâmica de grupo, que lembra um pouco o psicodrama, os trabalhos em grupo, não é? Bert Hellinger começou trabalhando com a terapia de família, colocando pessoas que representavam outras pessoas do sistema que estava sendo abordado.
que estava sendo tratado, vamos dizer assim, atendido, não é? E Bert Hellinger teve o grande insight de que aquele representante trazia informações que não haviam ainda sido reveladas num nível consciente. Então, daí nascem as constelações. Nasce com Bert Hellinger, mas outros também que estavam ali já estavam abertos a esse fenômeno. Então, ele é basicamente um trabalho em grupo, onde você coloca pessoas que vão representar outras pessoas daquele sistema que está sendo trabalhado, certo? Mas, a partir deste trabalho, outros profissionais, terapeutas, desenvolveram um método com outros instrumentos. Um deles, uma grande terapeuta alemã, Siglinde Schneider, não é? Com uma grande experiência de trabalhar, inclusive, com crianças, ela percebeu que o fenômeno, essa percepção da informação que está num campo ainda subconsciente e que a constelação permite que essa informação emerja, surja e seja então analisada e trabalhada, ela percebeu que era possível você usar também imagens. Ela trabalhou muito com esse kit de bonecos. Que vocês estão vendo, por fineza, prestem atenção. Exato. E com este kit é possível, num contato direto seu e o seu cliente, eu atendo muito crianças com este método, mas não só, não é? Geralmente a criança está ali, o pai ou a mãe estão presentes, é importante que isso sempre aconteça, não é? E você pede que aquele cliente coloque esses bonecos representando pessoas do seu sistema familiar. Eu vou contar uma história rapidinha. Essa história está também no meu livro. Uma menina Repita o nome do livro. O livro Constelações Familiares na Medicina. Da legenda para que todos possam ler. Da editora Cultrix. Essa criança, ela tinha na época 10 anos de idade e ela tinha uma insônia do meio da noite. Acordava no meio da noite, ia até o quarto dos pais e balançava a mãe e dizia para a mãe assim: mamãe, você está bem? Está tudo bem com você? Obviamente que isso era um transtorno enorme para a criança, para a mãe, para o pai, etc. E a mãe a trouxe para um trabalho de constelação. Resumidamente, nós percebemos que essa menina estava numa lealdade invisível à sua avó paterna, que havia perdido a própria mãe no momento em que ela era amamentada pela mãe. Olha. A mãe teve um infarto e morreu ainda segurando a criança no peito. Meu Deus. Portanto, essa menina provavelmente estava numa lealdade a esta avó. E ela tinha receio de que a mãe não estivesse só dormindo, que a mãe pudesse estar morta. Portanto, ela sacudia a mãe à noite, ela balançava a mãe e dizia: história. mamãe, você está bem? História verídica. Verídica. Enquanto eu trabalhava com a criança, obviamente que você trabalhar com crianças exige, né, uma prática, exige um estudo, mas eu trabalhando ali com a criança, eu até disse assim para ela: traga um representante para a sua avó. Ela riu para mim e falou assim: ela já está aqui, e mostrou o bonequinho que estava ali. Eu disse assim: traga também para a mãe dela, a sua bisavó. Ela disse assim: é essa outra aqui. A menina já havia colocado ali os representantes, mas nós não sabíamos, porque não sabíamos inclusive da história. A mãe foi contando a história e a menina já havia colocado todos os elementos. Bom, eu acompanhei essa menina até como médica homeopata durante um tempo, e essa menina nunca mais teve essa insônia e essa preocupação que a mãe estivesse morta e estava só dormindo. Então, você vê que é um método muito poderoso. Sim. Ele é muito sutil e, se ele for bem empregado, ele pode ajudar muitas situações. E simples, né? E simples. Nada de... Né? E simples, mas obviamente que exige todo um preparo, todo um treinamento. Hoje a gente fala em cursos de formação de 200 horas, mais de 200 horas de cursos vivenciais para que um terapeuta possa, de fato, desenvolver-se como um constelador. Nós já falamos quase 10 vezes o nome de Bert Hellinger. Quem é Bert Hellinger? O que ele faz e o que ele pode trazer para você de aprendizado nesse nosso assunto com a doutora Dagmar Ramos. E aproveito
Naran, a roteirista, o que ela representa e o que ela virá fazer no Brasil este ano? Sim. Bom, primeiro, Bert Hellinger, ele é considerado o pai das constelações familiares. Embora ele mesmo reconheça, ele tem um livro autobiográfico, ele já fez a passagem dele alguns anos atrás, mas ele, nesse livro último que foi publicado, autobiográfico, ele conta a história dele, ele conta inúmeras outras experiências de outros profissionais na época que foram chegando perto do que finalmente ele conseguiu caracterizar e organizar enquanto as constelações familiares. Ele foi primeiro um padre católico, Sim. não é? E ele, como padre católico, foi missionário na área de educação na África do Sul. Ele, durante 16 anos, ele viveu junto com essa comunidade Zulu e ele diz que ele aprendeu muito com os Zulus sobre o sistema familiar, o respeito aos mais velhos, os tribunais que decidem as grandes questões, onde os mais velhos são os verdadeiros juízes. Então, ele traz tudo isso além do seu desenvolvimento dentro do cristianismo, né, como um padre católico, ele traz muito dessas informações para o campo terapêutico. Quando ele volta para a Alemanha, ele decide deixar de ser padre, ele se casa e ele continua estudando. Primeiro ele se aprofunda na psicanálise, é tido como um dos maiores conhecedores da obra de Freud. Mas ele também estudou muito Jung, estudou a Gestalt terapia, etc., até que ele conseguiu organizar completamente o seu próprio método. Então este é Bert Hellinger. E agora, doutora Dagmar Ramos, Nuran Evern. A Nuran, senador, muito bom o senhor perguntar, porque ela é uma roteirista muito premiada do cinema turco, não é? E hoje ela tem várias séries, inclusive na Netflix. A série que trata das constelações na Netflix, ela se chama em português Uma Nova Mulher. O termo em inglês Another Self. Né? E essa série, que foi top 10 da Netflix durante muitas semanas em todo o mundo, né? Ela ganhou agora a autorização da Netflix para mais 3 temporadas, serão 4 temporadas. Ela trata muito bem das constelações familiares, a história de 3 mulheres, e essa história vai se desenvolvendo a partir das vivências que essas personagens têm, não só elas, mas os homens também que estão ali envolvidos com as constelações familiares. E a Nuran desenvolveu e vem desenvolvendo um método interessantíssimo. Ela utiliza a fenomenologia da constelação familiar, não só as ordens do amor, mas o fenômeno da constelação na escrita dos roteiros, mas também na preparação dos atores. Nuran fala português, porque ela esteve no Brasil aos 17 anos, no intercâmbio. Ela tem um amor muito grande pelo Brasil, inclusive na série tem algumas músicas brasileiras durante Essa série a gente já pode ver? Essa série está disponível na Netflix. Na Netflix. Qual o nome da série? Uma Nova Mulher. É uma série que vale muito a pena, são 8 episódios, ela é muito bem feita, é muito bonita e ela traz todo o conteúdo das constelações. Perfeito. Nós convidamos Nuran a vir ao Brasil. Outubro agora. Em outubro. Ela virá ao Brasil em outubro por uma série de workshops e eventos. Workshops não só com este público que conhece as constelações de consteladores, não é? Mas também no meio artístico e cultural. Então ela vem para um workshop em São Paulo, no Rio de Janeiro. E quer vir em Goiás? Ela virá em Goiás. Ela me pediu que ela gostaria de conhecer o Brasil profundo. Eu falei, é Goiás. E nós conseguimos, já estamos num contato muito bom com a Secretaria Estadual de Cultura aqui de Goiás. Ótimo. E vamos trazer a Nuran na cidade de Goiás para um evento que vai trabalhar não só com a cidade, com escolas, com a comunidade, não é? Nós queremos levar esse método através do cinema e da arte para as comunidades, inclusive locais, não é? E Nuran ficará então uma semana que é de 8 a 13 de outubro. Perfeito. Né? Doutora Dagmar Ramos, como televisão é tempo,
Vamos agora objetivamente à última pergunta da Flávia Fagundes e depois o esperadíssimo e imperdível Defina em uma palavra aqui no Podcast Liberados. Flávia? Doutora Dagmar, a constelação ela pode ajudar um homem com um complexo de Édipo mal resolvido e também pessoas divorciadas? Sim, a constelação. Olha, eu conheço, eu já passei por várias formações na área da psicoterapia. Eu não conheço um método mais interessante, mais eficaz para lidar com essas questões, porque muitas vezes aquele indivíduo está preso numa relação simbiótica com sua mãe ou com o pai, não é? E isso vem atrapalhando e vem impactando a relação dele atual, do sistema atual. Então, sim, a constelação pode ajudar muito. E ela ajuda não só trazendo essa dinâmica que é uma simbiose com a mãe, mas é vendo por que essa mãe está nessa simbiose com esse filho. O interessante da constelação é que todos têm um lugar, vamos dizer, no nosso coração como terapeuta. Porque aquela mãe também provavelmente é uma mãe que não teve mãe ou que não teve pai. Claro. Então nós abrimos mão daquele julgamento. Por isso que as constelações podem trabalhar todos esses tipos de situação, inclusive situações de violência, não é? Porque muitas vezes nós sabemos que a violência é uma dinâmica. Sim. Aquele indivíduo que é violento, ele foi agredido muitas vezes na infância. Por isso que as constelações têm um resultado tão impactante no sistema judiciário. Não é? Porque ela consegue ter uma abordagem da questão como um todo. Sim. Não é? Então, sim. Eu vi mesmo que eles utilizam nos presídios, nas varas de família, sucessões, Presídio, questões de varas de família. inventário, divórcios. Exato. Agora, tem uma questão muito importante. A constelação, ela não veio para dizer que não precisamos da terapia, Sim. não precisamos da medicina, Importante essa fala. Absolutamente. Inclusive, eu percebo que nós agora, com as constelações, nós estamos encaminhando muito mais as pessoas para a psicoterapia. E quantas vezes nós identificamos uma ideação suicida de uma pessoa daquele sistema familiar que ele nem tinha percebido a gravidade da situação e nós encaminhamos imediatamente para um psiquiatra. Perfeito. Resumidamente, defina em uma palavra. É você, Flávia Fagundes, que abre o Defina em uma palavra. De repente, a gente vai permitir que ela aumente de 1 para 3, mas a princípio é uma palavra. Paixão pelo Brasil. Uma palavra, eu posso mais de Pode uma, aumentar não é? um pouquinho. Eu diria que terapia, amor e reconciliação. Que belo, que tripé, que tripé. Segunda? Política brasileira. População discriminada, oportunidade. Defina em uma palavra aqueles poucos que criticam essa causa abençoada chamada constelação familiar sistêmica. Esses críticos merecem uma palavra. Qual? Desconhecimento. Precisam conhecer melhor. Desconhecimento. Eu creio que tem um desconhecimento do método. Concordo. Assina embaixo. Mulher em uma palavra. Mãe, amor, avó, acabei de me tornar avó. Rafael nasceu dia 8, filho da minha norinha e do meu filho Rodrigo. Mulher, alma, essência, não é? Sem dúvida alguma. E para fechar, Jesus Cristo. O grande terapeuta, o principal, a terapia do amor incondicional. Bem, gente, foi um privilégio nas redes sociais, especialmente não deixe de ver
o canal do YouTube com este tema único, constelação familiar sistêmica, que vocês vão tomar conhecimento muitos dias ainda do meu trabalho lá no Senado Federal, tendo juntamente comigo esse ser humano especial, a doutora Dagmar Ramos. Flávia Fagundes, muito obrigado de novo por essa parceria no Podcast Liberados. Que Deus te abençoe. Vovó, doutora Dagmar, especialmente você aí do outro lado, sempre Deus e saúde em suas vidas, e até o próximo final de semana com mais um Podcast Liberados, um talk show de entrevistas que você nunca viu na televisão brasileira. É isso aí, muito obrigado e até lá. O mundo inteiro acaba de ver, no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país, mais uma edição semanal do programa de entrevistas Podcast Liberados. Na próxima quarta-feira, às 11h30 da noite, reprise.